Bom dia. Bom dia. Estamos nessa manhã de um feriado, ocupando o nosso corpo e o nosso tempo com um encontro, vários encontros. E queria começar agradecendo a Silvia e todas as pessoas que estão de alguma maneira cuidando para que essa experiência aconteça. Queria também agradecer muito a presença de cada um e de cada uma de vocês, porque de alguma maneira um encontro se faz a partir de presenças, né? Então, a presença de cada pessoa aqui é muito fundamental para que algo com significado aconteça. Queria então realmente insistir o quanto eu considero importante esse encontro, o quanto eu considero importante esse engajamento que eu pude ver bastante na Silvia, de fazer com que esse encontro acontecesse, fazer com que esse encontro acontecesse com bastante diversidade de olhares e com bastante poesia também. Então, agradeço muito o convite. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que algumas pessoas que me conhecem já ouviram eu fazer essa pergunta algumas vezes, mas eu gosto muito de repetir porque ela é importante. Quando vocês viveram um dia muito cansativo, vamos imaginar que vocês trabalharam muito nesse dia e vocês viveram algumas situações mais difíceis, pessoais, e vocês chegaram em casa tarde, vocês estão lá escovando os dentes, vocês acabaram de escovar os dentes, e aí vem uma pessoa que mora com você e te oferece uma manga cortadinha, amarela, laranja, vibrante, suculenta. Como seria o sabor dessa manga depois de um dia estressante, triste, depois de escovar o dente? Doce? Seria ótimo. Depois de escovar os dentes não vai ser ótimo, gente. Será que o microfone pode circular um pouquinho, só pra gente ouvir? Tem um outro microfone que pode... Fala aí, já que todo mundo te escuta. Eu pensaria duas vezes antes de aceitar, porque eu já tinha escovado o dente, ia me bater uma preguiça. Uma preguiça. Por favor, fala aí. Eu jamais dispensaria esse prazer. Então, apesar do gosto estranho que se somaria ao gosto do creme dental ainda, eu passaria por isso e em seguida ficaria só o sabor da manga. Vocês veem que é uma questão polêmica, né, gente? No meu caso, eu também ia ter um pouco da preguiça, mas eu também ia gostar, mas ia depender do meu apetite. O meu apetite que ia definir se eu ia pegar ou não. Do seu apetite. Do meu apetite. Mais alguém que queira falar, por favor. Só reforçar. Bom dia a todos. Seria ótimo porque a gente não pode perder as boas oportunidades que aparecem na nossa vida. E depois eu passaria um fio dental, escovaria o dente de novo. Ótimo. A menos que alguém queira muito compartilhar um comentário, vou continuar aqui desfiando essa pergunta. Essa pergunta surgiu quando eu estava lendo um texto da Clarice Lispector, no livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. E isso que eu vou falar, que a Clarice escreveu, é realmente escrito pela Clarice. Eu também costumo insistir, porque muitas coisas que dizem que foram escritas pela Clarice Lispector não são dela. Então isso é realmente dela. E aí ela fala que o sabor da fruta, o sabor de uma fruta, seja ela qual for, eu falei aqui da manga, o sabor de uma fruta não está só na fruta. O sabor de uma fruta está no encontro entre o paladar, entre o corpo e a fruta. O sabor da fruta não está só nela. Então, ainda que a gente possa olhar a fruta, ela pode parecer suculenta, colorida, vibrante, polpuda. Não está só lá. E aí, se a gente vai desfiando um pouco mais essa história, o sabor de um encontro, seja ele qual for, seja um encontro na escola, de um educador e um educando,
seja o encontro de pessoas na rua, uma pessoa desconhecida, outra pessoa desconhecida, seja um encontro aqui, eu e vocês, o sabor desse encontro não está só em uma das partes. O sabor desse encontro está em quem se envolve nesse encontro. Isso eu sinto que é muito importante de ressaltar no começo de um encontro como esse, porque a qualidade de um encontro depende da disponibilidade das pessoas envolvidas, depende de como elas chegam nesse encontro, e muito do que vai ser falado aqui pelas próximas pessoas que vão subir aqui nesse palco, por vocês, são conversas que vão girar exatamente em torno disso. Como que acontecem encontros verdadeiros, encontros genuínos, encontros em que as pessoas se escutam, se veem, realmente em que as pessoas estão disponíveis. Então, essa simples imagem do sabor de uma manga, ela está falando que existe uma corresponsabilidade. E aí, eu vou hoje também fazer alguns convites aqui para vocês, nessa nossa breve conversa. E eu costumo dizer que se o encontro for ruim, não me culpem apenas. Porque a responsabilidade também é de vocês. De alguma maneira, fazerem com que esse encontro tenha outros ritmos, outros tons, para que a voz de vocês apareça também. E se esse encontro for bom, também não atribuam só a mim a alegria desse encontro. É muito importante perceber que essa alegria também tem a ver com vocês. Tem a ver com a disponibilidade de vocês, tem a ver com a entrega de vocês. E aí isso é muito importante deixar como um primeiro combinado. Eu gostei muito ontem da fala da professora Maria Tereza e gostei essencialmente de algumas partes, e quando ela fala que ela estava compartilhando, né? Compartilhando. E o que eu vim aqui fazer também é compartilhar algumas histórias. E vale ressaltar que eu não sou especialista da área da educação, e eu também, menos ainda, sou um especialista do tema da inclusão. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês são histórias que se conectam muito com isso, que tem a ver com a virada educação, que eu vou falar um pouco dela em um momento, mas são histórias que têm muito mais a ver com questões que estão conectadas com a inclusão implicitamente, muito com esse tema do encontro, da escuta, da poesia. E aí a gente vai desenrolar isso aos poucos, mas vale bastante ressaltar que é importante que a gente entre nesse encontro juntos e que vocês também se coloquem nesse espaço de fazer essas conexões, porque essas conexões eu não vou trazer exatamente para vocês, essas conexões entre inclusão e o que eu vou falar, elas não vão estar tão claras assim. É importante que a gente construa elas em conjunto. Dadas esses compartilhamentos, eu vou falar de um encontro, assim como a gente está se encontrando agora. Faz poucos anos, acho que 2 ou 3 anos, o Edgar Morin, ele foi para o Rio de Janeiro fazer uma fala. E foi muito impressionante ver o Edgar Morin, com mais de 90 anos, chegando em cima de um palco para compartilhar histórias. O Edgar Morin, que escreveu tanto sobre educação, que escreveu tanto sobre tantos temas, sobre complexidade, sobre um olhar integrador, um olhar que traz inclusive palavras mais estranhas às vezes e poéticas, como a incerteza, o destino desconhecido do planeta. E o Edgar Morin subiu no palco para falar, entre outras coisas, que existem 2 dimensões principais da vida. Uma, que é a dimensão que ele chama de prosaica, que tem a ver com a prosa da vida, que tem a ver com o sentido utilitário das coisas, que tem a ver
com o sujeito prático, o sujeito burocrático. Prática, burocracia, prosa. E aí ele também fala de outra dimensão, são duas, né, que ele traz, a dimensão poética da vida. E a dimensão poética da vida estaria ligada à comunhão entre as pessoas. A dimensão poética está ligada ao deslumbramento, o encanto, o amor. E ele insistia muito nisso. Existe essa dimensão poética e essa dimensão prosaica. E aí, refletindo um pouco sobre essas dimensões, a gente também pode chegar nesse fio de que essa dimensão mais prosaica da burocracia, da utilidade das coisas, de alguma maneira a gente fazer as coisas com fins muito ligados a resultados claros, essa dimensão é a dimensão que vê a diferença no outro. Quando você olha para o outro, você vê a diferença. E essa dimensão da poesia, essa dimensão poética do encontro, da comunhão, vê o outro. Uma dimensão que vê a diferença já com fins de entender o que pode ser feito em relação àquilo, e essa outra dimensão que vê o outro e que vê o outro com mais integração, com mais inteireza, com mais complexidade. E aí queria deixar claro esse olhar do Edgar Morin, dessas duas dimensões, da dimensão poética e da dimensão prosaica, porque de alguma maneira eu vou repetir algumas vezes daqui a palavra poesia, e a palavra poesia não vai vir como se eu estivesse falando de frases e versos só escritas no papel. A poesia aparece como uma dimensão da vida, uma dimensão que está ligada à comunhão, ao encontro, ao encanto, ao espanto, à possibilidade de ter relações mais genuínas, ter relações mais inteiras. Então esse é um primeiro ponto, a gente olhar para isso que o Edgar Morin compartilhou, essas duas dimensões da vida. Aí, queria trazer uma outra pessoa aqui para a nossa conversa, que é uma pessoa muito importante nos meus caminhos, que é o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, poeta brasileiro, é a presença que declara a importância da dimensão poética da vida. E declara que a dimensão poética da vida é aquela que possibilita realmente o encontro, é aquela que possibilita realmente o brincar, é aquela que possibilita o conhecer, o descobrir. E para a gente ir trilhando aos poucos esse lugar dessa dimensão poética que inclui, sem nem falar essa palavra, eu vou contar que quando quando o Manuel de Barros estava muito doente, 2 anos atrás, eu estava acompanhando pela internet todos os dias. Eu acordava de manhã e já procurava na internet, Manuel de Barros, hospital. E aí eu olhava e eu via que ele estava um pouco melhor, e aí eu via que ele estava pior, eu via que ele estava melhor, eu via que ele estava pior. E eu estava muito ligado já a obra dele de várias maneiras. Eu fiz uma pesquisa junto com outros amigos sobre escolas em vários países, e essa pesquisa que acabou culminando no livro Volta ao Mundo em 3 Escolas. Essa pesquisa termina com uma poesia. Depois eu estava trabalhando já com algumas escolas públicas lá no centro de São Paulo, bastante a partir da arte, bastante a partir do território sendo descoberto por meio da potência do território, da boniteza do território, como diria o Paulo Freire. E tudo isso estava muito ligado ao Manuel de Barros. Eu estava lendo muito Manuel de Barros, e aí eu resolvi escrever uma carta para o Manuel de Barros. Só que eu não sabia que eu ia escrever a carta exatamente no dia em que ele ia morrer. Exatamente no dia. Eu acordei, eu estava, na verdade, terminando a carta. Eu já tinha começado a escrever alguns dias antes do dia da morte dele, e aí
No dia da morte dele eu terminei a carta, antes de saber que ele tinha se despedido. E eu vou ler essa carta para vocês, para a gente começar essa conversa aqui hoje. E aí a gente vai fazendo as conexões que a gente conseguir dentro das nossas capacidades. Carta aberta ao mestre Manuel de Barros. Vou sentar aqui para ficar mais íntimo. Querido Manuel, não sei como começar esta carta. Ela é uma tentativa de amarrar o tempo no poste. Como a gente amarra o tempo no poste? Manuel, como? Esta carta é um vareio da imaginação, bem como o vareio que o senhor teve aos 7 anos, quando tentou pegar na bunda do vento. Amarrar o tempo no poste é como pegar na bunda do vento? Soube que o senhor está internado, temporariamente impossibilitado de pendurar bem-te-vis no sol. O que o senhor tem que barra os bem-te-vis? Há uma pergunta que dança em mim. Os anos pesam o peso da pedra e do algodão ao mesmo tempo? Escrevo-lhe esta carta para agradecê-lo pelo que fez por mim, sem nem saber que fez. Pois foi com o senhor que se quintuplicou em meus voos a importância de apalpar as intimidades do mundo. Foi com o senhor que descobri a esticadeza de horizontes e o carregamento de água na peneira. Foi com o senhor que aprendi a sabedoria do bocó, que aprendi a ser endivinado pelo orvalho e desaprendido pelas horas do dia. Que aprendi que dá para pegar na voz de um peixe. Estava numa loja de papéis, Manuel, e a pessoa que me atendeu disse que o filho dela, de uns 6 anos, gosta de poesia. Daí peguei uma caneta na hora e lancei sobre o papel um presente ao rapaz. Uma peraltagem. 2 pontos. Aí abre aspas a uma frase do Manuel. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul. Elas desejam ser olhadas de azul. Fecha aspas. Foi com o Senhor, Manuel, que vi cenas nunca antes imaginadas, nem no império brinquedeiro da minha infanciência. Com o Senhor andei por um rio que cortava a tarde pelo meio. De azul, o Senhor me mostrou outonos mantidos por cigarras e lamas fascinando as borboletas. Me mostrou um homem quase árvore, que guardava um encolhedor de rios e um abridor de amanhecer. Jamais vou me esquecer de como o abridor de amanhecer abre a aurora. O Senhor me ensinou a apalpar os perfumes do sol. Me disse que as coisas que não existem são mais bonitas. E não entendi. Não entendi quando o Senhor me disse isso. E o Senhor me deu um desafio. 2 pontos. Abre aspas. O desafio que o Manuel me passou. Ao voltar para casa, fotografe o silêncio. E tentei, mas não consegui sacar nenhuma imagenzinha do silêncio. E voltei para uma outra conversa. E perguntei, como fotografar o que eu não vejo? Como? E o Senhor não me explicou, só me levou para perto de uma árvore em que pássaros gorjeavam. Pássaros gorjeavam, pássaros cantavam, assim como os pássaros cantam aqui, aos montes, aos montes, aos montes. Que cena fecundante! E o Senhor me perguntou, por que o gorjeio é mais bonito que o canto? Não soube responder também, Manuel. Estava eu em estado de voz perdida,
penetrado pelos gorjeios. Passou um tempo e o Senhor continuou: gorjeio é mais bonito do que canto, porque nele se inclui a sedução. Gorjeio é mais bonito do que canto, porque nele se inclui a sedução. É quando a pássara está enamorada que ela gorjeia. E o Senhor pediu para eu olhar a árvore com atenção. As árvores ficam loucas se estão gorjeadas. As árvores ficam loucas se estão gorjeadas. Ele disse, aí foi a primeira vez que eu vi o delírio de uma árvore. E foi como um balde de água cheio de fogos de artifício cremosos se derramando sobre o meu olhar. Aí fotografei o silêncio do delírio da árvore. O Senhor já me convidou para tantos festejos que nem há como agradecimensar tantas entradas no reino da poesia. O Senhor é sábio em celebrar vazios e sabe bem como chamar os outros para partilhar a sua fervura. O Senhor convida homens sozinhos como pentes, que têm vozes em que nascem árvores. O Senhor convida aves que sonham pelo pescoço, macacos que gorjeiam, lagartixas com odor verde, caramujos flores, corós transparentes, ciscos feitos de gravetos e areia, grampos e cuspes de aves, moscas que se dependuram na beira de ralos, córregos, formigas ajoelhadas em pedras, baratas que passeiam nas formas de bolo, chuvas vestidas de sóis, meninos que veem a cor das vogais, sapos que sabem divinamentos, caracóis que não gosmam em latas, latas nuas e todos os tipos de pessoas com cabeças apinhadas de parafusos que farfalham. Mestre Manuel, vidente das coisas trocadas. O Senhor é mesmo o apogeu do chão. É quem monumentou as miudezas e também as formigas espremidas pela neblina, e o tibum das crianças, e a cobra de vidro que dá a volta por trás da sua casa. O escrevimento dessa carta me deu vontade de rasgar inteirinha a fantasia da razão. O escrevimento dessa carta me deu vontade de rasgar inteirinha a fantasia da razão. Está na cara que a maioria dos caminhos leva à ignorância. Tenho gostos pela vadiagem com letras. Tenho que reaprender a errar a língua. E compartilho uma novidade. Vou criar peixes no bolso. Está decidido. Depois o Senhor me manda algumas sugestões sobre cuidadoria de cardumes bolsais. Quem sabe dá para criar um tratado geral das criações no bolso. Me despeço. Enquanto me despeço, remexo com um pedacinho de arame o poço das lembranças que guardo em mim. Os ventos levam-me para longe, os ventos lhe levam para longe. Manuel, 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 Manuel. Repetir, repetir, repetir até ficar diferente, até contrair visão fontana. Que uma chuva de pingos de sol leves caia feito mel sobre o Senhor. Já é hora de eu tomar meu banho no orvalho da manhã. Aí tem só um adendo muito rápido de algumas poucas frases. Observação. Mestre Manuel, não foi possível amarrar o tempo no poste. Aquela carta eu tinha escrito, eu achava que ele continuaria vivo por mais um tempo. Aí eu soube da notícia e escrevi essa observação. Minutos antes de partilhar a carta que escrevi para o Senhor, escrita com água da fonte que sai dos olhos, o Senhor voou fora da asa. Agradeço imenso por pintar tantos azuis no mundo, que o fim lhe olhe de azul também. Essa é a carta. Por que eu li essa carta? Porque muitas vezes, quando a gente fala de educação, e eu, na verdade, entro na porta da educação
a partir do terreno da poesia e da arte, muitas vezes o mais importante, eu realmente acredito nisso com bastante força, ontem a Maria Tereza também repetiu isso muitas vezes. A gente continua falando de educação? Olha só, tem interferências, deve ser o Manuel de Barros mandando mandando outras coisas. Você viu que acho que a pessoa disse, vamos falar de educação? Eu estou falando de educação. Você não percebeu ainda, tá difícil. Muitas vezes, o mais importante é o mais básico, é o mais elementar, e é o mais ignorado, é o mais pisado, é o mais massacrado, é o mais trucidado. E muitas vezes a gente já sai falando de todas as práticas possíveis que podem ser feitas na escola, fora da escola, mas a gente não se pergunta com a consistência necessária que sujeitos são esses que estão em movimento nos espaços, que sujeitos são esses que vão conseguir ou não colocar em prática certas práticas, e que adultos são esses que estão em contato com as crianças e com os jovens, que adultos são esses que perderam, na sua maioria, totalmente essa poesia, essa sensibilidade, essa sutileza, essa capacidade de brincar, essa capacidade de errar, ou que, se não perdeu, tenta esconder ela, porque é como se o brincar, se o errar, se o misturar, se o inventar, se isso fosse menor perto do saber que precisa ser compartilhado, que se coloca, quando se coloca essa visão que isso deve acontecer. Queria insistir muito que, ao ler essa carta, eu estava tentando trazer o olhar de um adulto, no caso, o Manuel de Barros, que está totalmente imerso nessa sensibilidade, nessa sutileza, que tem conexão íntima e profunda com educação e com inclusão. Conexão profunda, tem conexão com a possibilidade de a gente criar uma sociedade em que a comunhão, em que a conjunção, em que a aproximação sejam realmente verdade, né? Não sejam só burocracias, não sejam só leis que alguém faz e a gente cumpre. De novo, a dimensão da prosa e a dimensão da poesia. De alguma maneira, ao longo do tempo, eu fui começando a perceber que as principais referências de educação que eu trago hoje em dia, que as pessoas que estão perto de mim têm ouvido muito, e o projeto da Virada Educação, que eu vou contar um pouco mais para frente, porque eu sinto que ele é menos importante do que o que está nas bases dele. O que tem me inspirado, as pessoas que têm me inspirado e que eu tenho aproximado bastante são Manuel de Barros e Paulo Freire. O Manuel de Barros, ele fala que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. A maior riqueza de uma pessoa é a sua incompletude. E aí, quando a gente vai no Paulo Freire, existe exatamente esse olhar de que somos incompletos, de que não estamos concluídos, de que é exatamente essa dimensão do vir a ser, de estar em constante movimento e aprendizagem, é isso que existe. E é isso que pode possibilitar um encontro. É o reconhecimento disso que pode possibilitar um encontro, né? É o reconhecimento de que o que o outro traz para mim, eu não sei o que é. Eu não consigo dar conta do todo. Eu posso intuir, eu posso, a partir do que eu já conheço, dar contornos, mas essencialmente está no nível dos mistérios. E aí, para a gente poder juntos entrar um pouco mais nesse lugar do encontro com a outra pessoa e do quanto a gente reconhece ou não a outra pessoa, queria propor um encontro aqui.
um outro encontro dentro do nosso encontro. Você tem papel? Algum pedacinho de papel? Tem alguém que não tem nenhum papel? Uma caneta? Olha só, tem 2 pessoas ali. Vocês estão de parabéns, hein? No carregamento de papéis e canetas. Também tem? Não tem, olha aí. A Silvia precisa de uma doação. Queria convidar vocês a escrever nesse papel que vocês têm. E, por favor, se vocês puderem destacar, porque a proposta é que a gente depois compartilhe com outra pessoa. E, por favor, quem não tiver papel, olhe para o lado e conte com a generosidade de quem tem. E aí, a proposta é bem miúda. Que vocês escrevam nesse papel, de uma maneira resumida, não precisa ser um romance, não precisa ser uma tese, não precisa ter muitas folhas, de uma maneira bem resumida, um parágrafo, talvez 1, 2 linhas. Alguma memória muito marcante que vocês têm, muito importante para vocês. Alguma memória que pode ter surgido no seu trabalho, enfim, no seu dia a dia de trabalho, seja na relação com os educandos, seja na relação com as famílias, com o território onde você está, seja uma memória marcante, mais íntima mesmo, com seu filho, com a sua filha, enfim, esposo, esposa, seja lá quem está perto de você, mas que seja uma memória importante para você. Pode ser algo bem simples. Uma memória bem importante para mim foi quando eu fui visitar a minha avó, meu avô, pela primeira vez lá na cidade deles, na Bahia, em Paripiranga, no sertão da Bahia. Foi muito marcante para mim. Quando eu conto essa história para alguém, eu realmente estou entregando para alguém algo que faz parte de mim em um lugar muito precioso. Então, sem que a gente tenha que pensar muito, alguma memória dessas memórias que compõem a gente, dessas memórias que têm a ver com as intimidades, dessas memórias que têm a ver com isso que a gente é, mas não necessariamente está tão explícito, não necessariamente aparece na primeira fala, na primeira vez, mas que está pulsando na gente. O Manuel de Barros ele tem um poema que é sobre apalpar as intimidades do mundo. E ele fala que para apalpar as intimidades do mundo, entre outras coisas, você precisa desaprender 8 horas por dia. Porque a gente está tão prendido nos aprendizados que a gente não consegue, às vezes, nem lembrar daquilo que é importante. E aí, se vocês puderem ir escrevendo. Eu vou escrever também. E aí, gente, à medida que vocês forem escrevendo, convido vocês também a dobrarem esse papel. Não precisa ser aquela dobradura de sorteio, não. Pode ser uma dobradura mais
extensa. Tem muita gente que ainda falta terminar. Vocês, uma pessoa ali, poucas pessoas. Já vou explicando o próximo momento. E aí quem estiver terminando, por favor, se puder concluir. Vamos entender esse momento como um momento mais breve mesmo, para a gente poder fazer esse exercício. Agora, o convite para que vocês realmente olhem para esse papel, que não é mais um papel. É uma memória, é um afeto, não é mais um papel. A menos que vocês não tenham colocado essa memória, esse afeto, aí ele vai ser um papel ainda. Mas, se vocês realmente colocaram algo aqui, então a gente pode já metamorfosear esse papel em outra coisa. Então, realmente olhar para esse papel. Esse papel não é mais o que ele era antes. Recebeu uma marca. Isso é muito importante. Uma marca de uma pessoa viva. E aí, o convite é para que vocês se levantem e entreguem esse papel para alguém, mas de preferência sejamos ousados, assim, caminhantes, ou pelo menos brincantes. Então, se você não quiser andar muito, você fala, ó, passa esse papel para a 10ª pessoa lá atrás. Se você tiver com vontade de andar, você ande, mas ande, suba lá em cima, veja uma pessoa que está lá atrás, desça aqui embaixo. E se movimentem, é até bom, dá para fazer um exercício no caminho, se vocês resolverem andar um pouquinho, façam isso já, entreguem esse papel para uma outra pessoa. E aí, se houvesse encontro mesmo, vocês, quem sabe, troquem esse papel. Se a pessoa não quiser dar o papel dela também, tudo bem. Não necessariamente precisa ser uma troca de um dar para o outro, mas seria interessante se cada uma ficasse com um desses papéis. Vou te dar um. Aí quando vocês forem voltando, aos poucos, queria fazer um exercício antropológico aqui. Dentro desse exercício antropológico. Quem aqui já abriu o papel? Só para eu saber. Estes são os muito curiosos. E curiosos. Quem aqui ainda não abriu o papel? Olha só. Essas pessoas também são curiosas. Não é porque você não abriu o papel que você não é curioso. Mas essas pessoas estão guardando o mistério. O que eu queria trazer aqui também para esmiuçar esse encontro que aconteceu. Você tendo ou não lido o que está agora nas suas mãos,
é importante reconhecer que o que está agora nas suas mãos é um afeto, é uma memória de uma outra pessoa. Quem não abriu ainda, provavelmente pode até olhar para esse papel e ter uma sensação de realmente de mistério, de inesperado, de surpresa, de descoberta. Quem já abriu provavelmente também sentiu isso de alguma maneira. E eu lembro que um dia eu fiz essa proposta, mas de um outro jeito, de um jeito um pouco mais performático, inesperado, que quando as pessoas trocavam os papéis, enfim, uma entregava para as outras, trocavam as memórias, não eram mais papéis. Isso era numa formação de educadores, um lugar que estava passando por muitos desafios, enfim, todos os lugares passam por muitos desafios, mas naquela época eles queriam muito discutir quando o encontro não acontece. E aí eu lembro que quando as pessoas todas tinham os papéis, que eram as memórias, que eram os afetos das outras pessoas, pedi para as pessoas se levantarem e pedi, na verdade não pedi, eu convidei, deixando claro que as pessoas não precisavam fazer, eu convidei que as pessoas rasgassem a memória, o afeto que elas tinham recebido. E aí as pessoas todas se assustaram. Eu trabalho muito por meio da arte, e a arte traz o estranhamento, às vezes, de uma maneira muito expressiva, para que a gente possa, inclusive, relembrar aquilo que é estranho, para que a gente não repita. E aí eu lembro que parte das pessoas rasgou na hora, e parte das pessoas objetivamente, diretamente, falou que não ia rasgar, de jeito nenhum. Inclusive, as pessoas começaram a falar, mas como que eu vou fazer isso? Que tipo de proposta é essa? Você veio aqui para pedir para a gente rasgar o afeto alheio? Insensível. E aí a gente começou a conversar o que era aquilo. Por que havia essa rejeição em rasgar o afeto alheio, em rasgar a memória alheia, em rasgar a presença do outro, rasgar a presença do outro, quando isso era muito explícito. E a gente começou a conversar. Por que não tentar ter a clareza profunda que em todo encontro é isso que acontece? Na maioria das vezes o que a gente faz é rasgar a presença do outro. Mas como é tão sutil, a gente não percebe. Essa sensação de mistério que eu, de alguma maneira, sugeri aqui nessa proposta tão simples, é uma sensação também que não está consciente e presente nos nossos encontros. Muitas vezes a gente chega na frente de um educando, na frente de uma pessoa, enfim, na rua, uma pessoa conhecida, um parente, com toda a imagem daquela pessoa totalmente contornada e definida, e isso impede totalmente que haja essa sensação de descoberta, de mistério, de realmente conexão. Queria sugerir que vocês guardassem esse afeto, essa presença que vocês receberam, e que ela seja uma memória também do quanto a gente recebe essas pistas, esses bilhetes. Cada encontro é um monte de bilhetes. Encontra aqui uma pessoa, eu jogo bilhetes, jogo bilhetes, jogo bilhetes, jogo bilhetes, jogo. Pistas, pistas, pistas de quem eu sou, do que eu quero, às vezes coisas que eu nem sei. E aí, se o outro ignora, pisa, machuca, tritura, trucida, eu perco também a minha possibilidade de me reconhecer nesse encontro. O Rubem Alves, ele falava que
a importância dos poetas não é porque eles ensinavam alguma coisa para as pessoas, mas porque eles relembravam coisas que as pessoas já sabiam, mas que elas esqueciam ou deixavam um pouco na gaveta por um tempo, porque, enfim, a vida é tão rápida, né? As coisas acontecem tão rápido. E o que eu estou tentando fazer aqui, nesses poucos minutos, é tentar de novo relembrar junto com vocês algumas coisas, alguns pontos. E aí, para retomar alguns elementos que eu já disse aqui, quando eu falei do Manuel de Barros e do Paulo Freire, eu falei desse ponto da incompletude, né? Não preciso esmiuçar isso, vocês sabem tão bem quanto eu. Os vivos, de alguma maneira, encontram também outras pessoas vivas que são incompletas. E esse outro ponto agora do não saber, saúde. Do não saber, do quanto a gente realmente, ao habitar esse lugar do não saber, vai entrando fortemente nesse lugar que a Maria Teresa tanto deixou claro ontem, de que quando a gente se coloca diante do outro para escutar a história do outro, para descobrir que recursos ele precisa, que recursos ela precisa, e construir isso junto, aí a gente está habitando o lugar do não saber para poder construir uma possível aproximação. Um dia eu estava numa escola em Ubatuba, e era uma escola que a gente estava no momento do intervalo e era o momento do lanche, e no dia o que estava sendo servido era macarrão com almôndegas. E macarrão com almôndegas, pelo menos na minha adolescência, na minha infância, era uma entidade, assim, macarrão com almôndegas. Não era só um macarrão com almôndega, era uma espera, assim, do macarrão com almôndega. E aí, nesse dia, era macarrão com almôndega. E é bem importante repetir almôndega, 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 porque realmente era almôndega e todo mundo queria almôndega, mas eu sou vegetariano. E, no dia, eu fui lá, também eu estava fazendo um trabalho na escola, e aí eu pedi só o macarrão. E aí, a moça que estava me atendendo, ela sugeriu que eu pegasse pelo menos o molho. Falei que eu não queria almôndega, ela falou, e um pouco do molho. Eu falei, não precisa não. Nem tentei me explicar muito, não gosto muito de começar nesse processo de explicar, e dar a impressão também que eu estou querendo converter as pessoas. E aí, enfim, não quero, não, obrigado, deve estar ótimo, mas hoje eu não vou querer, não. E aí eu cheguei na mesa em que estavam várias crianças comendo macarrão com almôndega. E aí quando eu sentei, o meu prato era um prato de macarrão e só. Imaginem a cena, assim. Imaginem que vocês são um drone, vocês estão vendo de cima todos os pratos com macarrão vermelho, e eu sento com esse prato. E aí uma criança olhou para mim e falou assim, acabou a almôndega? Como assim? Não vai dar para repetir? Muito lógico, né? Porque é muito difícil a gente conseguir olhar outras perspectivas. A gente olha pela nossa perspectiva, né? Na perspectiva dessa criança, as almôndegas estão aí, as pessoas vão pegar a almôndega, não tem almôndega no prato dele, não acabou a almôndega, pobre de mim, não vou poder repetir. E aí, falei, não, ainda tem almôndega, se quiser vai lá. Eu que não peguei a almôndega. Mas por que você não pegou a almôndega? Porque eu sou vegetariano. Aí eu falei, revelei minha identidade, revelei minha multiplicidade, não identidade. E aí, uma outra garota falou assim, você é vegetariano? Vegetariano fala português? Aí eu respondi que eu estava aprendendo, né? Que realmente é difícil, às vezes a gente se enrola. Eu estava aprendendo. Eu ainda brinquei, tentei brincar, né? Tentei falar numa língua estranha, mas não deu muito certo. Ela me achou mais estranho ainda. Por que essa história, para mim, é tão importante? Por que ela se conecta tanto com essa proposta que aconteceu aqui? Porque
quando eu não conheço o outro, às vezes o outro se afasta tanto que ele é um estrangeiro. Ele não fala a nossa língua. Então, o vegetariano fala português? É uma ótima pergunta. É uma pergunta ótima, é uma pergunta precisa, é uma pergunta cortante, é uma faca. Porque quando uma pessoa vem de um outro contexto, ou tem uma outra experiência de vida, ou traz elementos que eu desconheço, no geral é isso que acontece, essa pessoa é como um estrangeiro. E se a gente considera que as pessoas já falam a nossa língua, aí a gente entra na outra vala, que é a vala de considerar que a gente já sabe tudo sobre o que está em fluxo nas relações. E aí a gente contorna, corta, define. O Manuel de Barros, ele tem um pequeno poeminha, que é assim: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. O rio que fazia a volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem. Vamos tentar imaginar, gente. Um rio que fazia a volta atrás de nossa casa. Aí passou um homem. Vamos imaginar esse homem chegando, como ele olha. E aí esse homem diz: essa volta que o rio faz se chama enseada. Essa volta que o rio faz se chama enseada. Vamos imaginar, esse homem falou isso. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia a volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Acho que o nome empobreceu a imagem. De novo, o que está em movimento aqui é o quanto a gente empobrece o outro, a outra, e a gente mesmo no encontro sem mistério, sem não saber, sem incompletude. De alguma maneira, todos esses elementos fazem parte essencial disso que eu falei no início e que o Edgar Morin, na verdade, falou da dimensão poética da vida, que acaba sendo totalmente cortada por essa dimensão prosaica. Aí eu vou mostrar para vocês um trechinho de um filme. Não sei aqui quem já viu o filme Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho. Olha só, que interessante. É bom que aí eu compartilho com vocês, vocês podem, quem sabe, ver e espalhar por aí. Esse filme, que é esse que está aí, é o último filme que o Eduardo Coutinho, um documentarista brasileiro super importante, fez. Na verdade, ele nem chegou a editar esse filme. Se despediu também, antes de terminar. E é um filme em que ele conversa com adolescentes. São conversas super francas, super diretas. Tem uma conversa com uma criança. A conversa com a criança é avassaladora, é incrível. A criança fala que ela nasceu de uma bolinha. Como você nasceu? Eu nasci de uma bolinha. E eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma das conversas com a Bruna. Só para a gente continuar com essa clareza sobre essa dimensão da prosa, da burocracia, do utilitarismo, para a gente conseguir sair daqui dessa conversa depois trazendo mais luz para essa outra dimensão da poesia. A gente vai tentar fazer esse jogo aqui. Então, se puder deixar o trecho, depois a gente conecta os fios soltos. Pode colocar play aí, né? Por favor. Mas não tem lembrança, porque não molhou ninguém, não amou em geral, entende? E vou te fazer umas perguntas completamente imbecis, entende? Eu sou como se fosse um marciano ou um menino de 44 anos de idade. Bom, daí você foi estudar, foi para a escola.
Pode voltar na escola. Você gostava da escola ou não? Assim, quando eu era pequena... Você foi estudar por quê? Quis. Porque obrigam, né? Não, quando eu era pequena eu sempre quis estudar. Eu achava lindo andar de mochila. Depois que eu entrei na escola, isso acabou. Por quê? Porque eu acho a escola uma perda de tempo. Sei lá, assim, eu sei que eu tenho que aprender português, eu quero falar bem. Matemática, pra mim, o que importa é conta de multiplicar e somar. Só, o resto é resto. E você fez o Enem, não? Eu fiz o Enem porque eu quero entrar numa faculdade pública. Então eu fiz. De quê? De cinema. Cinema? Cinema, eu gosto, eu estudo cinema isso. em geral ou também artes gráficas? Ou... Não, cinema. Assim, eu faço um curso de multimídia que estuda cinema, designer, artes gráficas. Tem que fazer Enem? Como é que é? Assim, eu achei um saco desnecessário, algumas perguntas chatas mesmo. Química estava super difícil. Português... Tem exame de química? Oi? Tem de química. Uma coisa chatérrima. Português estava legal, porque estava fácil. Matemática eu nem li, porque meu professor tem uma voz horrível. Então, sabe, a aula dele irrita. Ele fala, só que 2 mais 2. Então, não sei muita coisa de matemática. Marquei qualquer uma, mas as outras eu li. Redação foi lei seca. Eu achei desnecessário, chato, bem chato, assim. Você gosta de escrever? Gosto muito de escrever. Eu tenho histórias. Por que você gosta de escrever? Não sei. Eu tenho um sonho louco, eu escrevo uma música. Sei lá, eu tô pensando qualquer coisa e escrevo. Não, quando você escreveu um sonho, qual é? Como é que é? Teve uma... Na verdade, teve um sonho que eu tive. Foi louco, assim, quando eu era pequena. Que eu até contei antes pra uma pessoa. Eu nunca tinha contado pra ninguém. Que era sobre uma menina. Eu não sei porque eu sonhei isso. Era sobre uma menina que descobriu que tinha câncer e ela ia morrer. Eu acho que eu sonhei isso, mas eu não sei se eu sonhei ou se eu imaginei. Que ela tinha câncer, ela ia morrer. Ela descobriu que a melhor amiga e o namorado dela estava traindo ela e tal. Como ela sabia que ela ia morrer, ela tinha poucos dias de vida, ela pediu para um amigo dela fazer com que a morte dela fosse um assassinato e que, quando ela morresse, a amiga dela fosse culpada por isso. Aí, no final, acaba que os exames foi trocado e ela não ia morrer. E na casa, ela pediu pra explodir a casa dela com ela dentro, depois que ela já tivesse morta, e culpar a amiga. E acaba que a amiga dela entra na casa antes dela e a amiga dela morre. E ela fica culpada como uma assassina da amiga. E ela não tinha doença nenhuma, os papéis foram trocados. Coisas loucas. E daí ela é condenada ou não? Não, e daí ela é condenada. Quantos anos? 20 anos? Eu não pensei nos outros, não. Eu não gosto de história assim, com meio... Mas essa é uma novela, dá uma novela. Eu gosto de história com início e com fim. Começou e terminou. Que desenvolver história, eu acho um saco pensar. Só sem desenvolver não dá pra chegar ao final. Eu acho assim, o começo. Ela ia morrer, não ia morrer, pronto, acabou. Sabe? Não sei, eu gosto de história rápida. Você só inventa história assim, maluco? Sim. Só assim. É porque assim, eu não gosto muito de finalzinho, viveram felizes para sempre. Não. Isso não existe. Na vida real, pra mim, isso não existe. Então, eu não crio história assim. Não, mas essas histórias todas ficam todas infelizes para sempre, né? Não, o vilão se dá bem, porque nem todo vilão sempre se dá bem. Sempre se dá bem, claro. Por quê? Porque o vilão é o mais esperto, né? Mas na vida real é assim? A pessoa mais esperta se dá bem. A bobinha, nem tanto, né? Pode até ganhar uma coisa ou outra, mas nem tanto. Mas você aprendeu o quê? Em novela ou na vida ou como? Sei lá, não sei. Não sei explicar como é que eu aprendi isso. Se a pessoa me perguntar, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Só a boba se dá mal e a esperta se dá bem. Não tem outro jeito. Você já viu uma pessoa boba se dar bem? A não ser sorte ou, sei lá, um milagre de Deus. Nossa, essa pessoa boba vai se dar bem. Fora isso, não. E você tem amigos? Tenho, bastante. São bobos também? São, porque tem coisas que eu testo, assim. Tem coisas que eu falo, eles caem. Nossa, eu não cairia nisso. Aí, eu acho que eles são bobos, a maioria. Porque você gosta de bobo? Não sei explicar essa concepção de bobo pra eles. É diferente do que eu penso sobre o mundo. O que você pensa sobre o mundo agora? O mundo, eu acho que só tem pessoas idiotas. Só gente idiota que conta lorota o tempo inteiro. Isso pra mim é o mundo. O mundo todo é isso? O mundo... tirando as pessoas mais... Como que eu vou falar assim? Mais ingênuas, né? Que não contam tantas lorotas. Mas pra mim o mundo é feito de pessoas loroteiras. Que contam histórias Tirando os ingênuos.
Tirando os ingênuos. Os ingênuos são acreditam. São os ingênuos, né? Não tem. Que acredita na lorota. Que acredita na lorota. Mas a maioria, o mundo é de... A maioria, assim, Loroteira. Total loroteira. A pessoa E compra você? lorota. Eu sou loroteira. Você é loroteira da Sou, minha claro. então. Claro que eu já fui enganada. Depois disso, não sou mais Passou a boba, ser não. loroteira. Passei a ser loroteira. Você não perdoa? Perdoo, claro. Mas também não você acredito passa mais. lorota em todo mundo. Ah, não faço. Você é muito irritada e desconfiada, pô. Então, Não, eu não sou irritada, não. Eu sou nervosa. Tipo assim, é porque eu tenho gene forte. Então, a gente tá conversando e tal, a pessoa não concorda comigo. Aquilo é o fim, porque ela tem que concordar comigo, que eu acho que o meu como é é que certo. pode? Não, mas eu acho que a pessoa tá errada, aí a pessoa tenta me convencer de que ela tá certa. Aí no meio do caminho a pessoa desiste de tentar me convencer. Eu acho pessoas fracas, isso são pessoas fracas pra mim. Porque eu vou até o fim com aquilo que eu acho. Assim, eu gosto muito dos meus amigos, mas o que mais me irrita neles, que me deixa nervosa, que eu perco a paciência, é a falta de imposição deles. Porque eu tenho posição, eu gosto que a pessoa seja igual a mim, aí a pessoa desiste. Você acha que eles são bovinos, eles obedecem a cabeça? É, a pessoa que não luta por aquilo que acredita. O mundo é feito de pessoas assim, né? Essas são as pessoas que eu considero bobas. Que tem uma... Ó, vou dar um exemplo. Teve um concurso lá no meu curso de... Para ver quem era o melhor naquilo que fazia. Eu fiz web design. Tinha uma amiga que fez um site melhor do que eu. Tava lindo, o meu tava horrível. E ela achou, não, o meu não tá bom. Ela sentada do meu lado, o professor tinha que escolher só uma da nossa turma. Aí ela, não, o meu não tá bom, o meu não tá bom e o meu é horrível. Eu falei, não, professor, o meu tá bom, tá perfeito, tá assim, porque o computador deu pane, deu pau. Aí ela desistiu dela, sabe? E eu passei, sendo que o meu tava horrível e eu não sabia fazer metade do que ela fez. Foi um bom depoimento, tá bom? Muito Tá bom. obrigado a você e boa sorte. Obrigada. Espero que você encontre os amigos, tá? Oi? Faça bons amigos, apesar de tudo. Apesar de tudo. Tá? Tá Faça bom. bons amigos apesar de tudo. Dá para desdobrar 1.000, 1.002 questões a partir dessa história. E a partir de todas as histórias que estão nesse filme. Eu trouxe essa em especial. Tá bom. De novo, o Manuel de Barros falando pra gente falar de educação. É educação. Trouxe essa em especial só pra gente ir esmiuçando como são tantas as camadas nesse olhar que a gente vai decantando e construindo e sedimentando nas relações e que muitas vezes nem aparecem, né? E a gente já está falando de outra coisa, mas tem outras coisas muito mais pulsantes por baixo que não vêm. Por exemplo, quando essa garota diz, um dos pontos só que eu vou pensar, saúde, que alguém espirrou lá? Um dos pontos que eu vou pensar quando ela fala que na história que ela escreve começo e o fim. Ela gosta do começo e do fim, porque o meio, esse processo, ficar enchendo... esse processo não é algo que ela goste. E, no geral, os processos que acontecem nas escolas são no horizonte começo e fim, né? Você recebe lá uma demanda, você sabe que você tem que fazer alguma coisa, você educando, e aí você já está lá no fim, né? Porque, de alguma maneira, esse processo ele inexiste como valor, como essência, como raiz. E, de alguma maneira, quando a gente está falando da escuta, da inclusão, quando a gente está falando da aproximação, a gente está exatamente valorizando os processos, como que os processos eles viram a essência dos caminhos. E aí, eu vou mostrar um último vídeo bem rapidinho, que é o vídeo da virada educação. Agora, para terminar, a gente traz ele, esse mesmo. Para a gente fazer algumas últimas conexões. Por favor.
E você tá gostando da virada? O que você tá fazendo agora? Chocolate de pirulito? Porque a escola, sei lá, eu não vou dizer nossa segunda casa, né? Porque... a gente estuda desde a quinta série. Mas é um lugar onde a gente fica quase a maior parte do tempo. Então a gente quer deixar com a nossa cara, porque a gente vive aqui praticamente. Tô descendo aqui as escadas, vamos dar uma olhada no pessoal dos instrumentos, né? Dos violinos. Uma música boa, uma música calma. Oiê! Muito importante para minha virada, pelo simples motivo de estar juntando educação com diversão, sair do padrão, porque esse padrão é muito chato, sentar naquela fileira de cadeiras e ver o professor falar. E por isso que é importante para minha virada. A virada da educação, ela acontece agora no 4º ano. A gente tem 1000 dilemas, 1000 questões não resolvidas ainda, porque a gente atua principalmente numa região que é o território do centro de São Paulo, com algumas escolas públicas de lá, e é um coletivo de educadores, artistas, que faz uma ação com as escolas. Na verdade, eu também moro no bairro, então acaba sendo quase que uma ação que eu também estou como morador da comunidade local. E aí a gente vem tentando articular o que poderia ser esse território educador, o que poderia ser esse território que encanta, o que poderia ser essas parcerias que fortalecem os encontros. A gente ainda está bem no início desses movimentos. Tenho certeza que aqui vocês vão ouvir muitas outras falas do Projeto Âncora, da Escola de Heliópolis, do bairro Escola Heliópolis, enfim, da própria Lumiar, do próprio Instituto Rodrigo Mendes, várias instituições, espaços que estão insistindo nessa afirmação, ainda muito tempo já de história, essa afirmação bem clara dessa dimensão poética da vida que a gente está, de alguma maneira, insistindo aqui nesta manhã. E aí a virada da educação, como vocês viram, ela traz esse convite para que os alunos, os educandos, para que os educadores e educadoras redescubram o território e, quem sabe, se reencantem pelo território, sem esse lugar da padronização como a regra. E, na verdade, tentando banir ele de alguma maneira. A gente faz muitos trajetos são feitos pelo território, para reconhecer o território, para descobrir o território. Muitas costuras são tentadas para que a gente consiga aproximar as pessoas. Então, vocês viram uma oficina sobre chocolates que as crianças estavam fazendo. A escola em que essa oficina aconteceu é a Gabriel Press, que fica na Rua da Consolação. Essa escola já tem todo um trabalho em relação à alimentação saudável, e as crianças queriam aprender a fazer chocolate, porque a gente fez toda uma série de conversas para entender o que a gente poderia fazer a partir da escuta. E aí a gente descobriu que uma das pessoas que trabalhava na secretaria da escola
ela sabia fazer chocolates e ela sabia a história do chocolate, ela fazia chocolates, ela levou cacau para as crianças e a gente fez um chocolate vegano porque uma das crianças tinha alergia a leite. Então, a mãe se envolveu para fazer esse chocolate. Então, toda uma série de costuras a gente tenta fazer para entender que diversidade é essa presente, que escuta é essa presente. E a gente está aprendendo, né, como está escrito lá, aprendendo o que é uma cidade educadora, o que é um território educador e o que é essa dimensão poética da educação na prática. Espero que, de alguma maneira, essa fala possa ter chegado em vocês como uma fala que tem a ver com inovação e inclusão, ainda que essas palavras apareceram pouco durante a conversa, e que essa insistência para que os adultos resgatem essa dimensão poética da vida, ela fique clara, que a gente consiga, por exemplo, trazer os poetas e os artistas e as artistas e as poetas e poetisas para a educação com tanta força como a gente traz os educadores e as educadoras e traz o Paulo Freire, para que a gente consiga fazer com que essa percepção da educação se dê também de uma maneira mais diversa, trazendo outros olhares, trazendo outras poéticas. Vale falar, só para terminar, que se vocês quiserem saber mais sobre a Virada Educação, é só entrar no site, né, viradaeducação.me. E a gente lançou também há pouco tempo um livro chamado Mistérios da Educação, que são alguns poemas e contos sobre a educação a partir desse lugar da descoberta, do inesperado. Esse livro está disponível na internet e esse livro nasceu de um erro. Um dia eu estava escrevendo a palavra ministério, a expressão Ministério da Educação, e aí eu escrevi Mistério da Educação. E aí surgiu uma série de poemas, e aí eu vou terminar aqui com um deles, para que a gente continue aqui nas conversas. O mistério da educação adverte. O mistério da educação adverte. 2 pontos. Justificar cada ato com a burocracia impede o contato da alma com a ousadia. Escute cada pessoa com lupa no teu ouvido, a cada miudeza de pessoa, um infinito é descomprimido. Que a gente consiga brincar. E é isso, muito obrigado.